30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares, 27 toneladas de ouro puro apenas nas paredes internas do Santo dos Santos. Colunas de bronze maciço com 8 metros de altura, pesando 34 toneladas cada uma. Paredes inteiras, revestidas com o mais raro cedro, importado do Líbano. Pisos de cipreste polido. Querubins gigantes, com 4,5 metros de envergadura, folheados a ouro. O Templo de Salomão não foi apenas um edifício religioso. Foi a construção mais cara, mais grandiosa e tecnicamente mais avançada do mundo antigo. Levou 7 anos para ficar pronto. Consumiu mais ouro do que qualquer outra estrutura conhecida na história. E aqui está o detalhe que até hoje deixa engenheiros e cientistas sem palavras. As pedras da fundação. Arqueólogos que escavaram no monte do templo encontraram blocos de calcário pesando mais de 400 toneladas. 400 toneladas. Isso é o peso de 60 elefantes adultos em uma única pedra. Agora, imagine o desafio. Há 3.000 anos, sem guindastes modernos, sem polias de aço, sem dinamite. Como blocos desse tamanho foram cortados com precisão milimétrica, transportados por montanhas e encaixados. Engenheiros modernos olham para os números e ficam sem resposta. Porque não era apenas grandioso, era impossível. Neste vídeo, você vai descobrir as técnicas, os materiais e o custo humano brutal por trás da obra mais impressionante da antiguidade. E no final, você vai entender o segredo que tornou tudo isso possível. O primeiro desafio era o mais fundamental. Antes do ouro, antes do cedro, vinha a pedra. Salomão ordenou, como está em 1 Reis, capítulo 5, versículo 17, que trouxessem pedras grandes e pedras de valor. Mas ele impôs uma regra divina que tornava o impossível ainda mais difícil. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, de maneira que nem martelo, nem machado, nem qualquer outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Nenhum som de ferramenta de ferro, no canteiro de obras. Pense no que isso significa. O local da construção, o Monte Moriá, deveria permanecer em silêncio sagrado. Isso quer dizer que cada pedra de 400 toneladas tinha que vir das pedreiras, a quilômetros de distância, perfeita, pronta, sem espaço para ajustes. Se um bloco chegasse e estivesse 1 centímetro fora do lugar, não se podia usar um cinzel para corrigir. Seria uma profanação. Para essa tarefa, 80.000 homens foram enviados para as montanhas. 80.000. Imagine a cena. O sol nasce sobre as colinas da Judéia. Não há som de explosões. Apenas o som surdo de madeira batendo e o gemido ocasional da rocha. A técnica usada era ancestral, mas genial. Os mestres pedreiros identificavam uma linha na rocha. Ali cavavam pequenos buracos e inseriam cunhas de madeira seca. Então derramavam água. A madeira inchava. A pressão aumentava, silenciosa, implacável. Horas, talvez dias depois, com um estalo profundo, a rocha se partia, sem o som proibido do ferro. Mas cortar era só o começo. Cada bloco precisava ser esquadrejado, polido, medido. Artesãos gravavam marcas secretas na pedra, símbolos que indicavam sua posição exata no quebra-cabeça. Se errassem, 400 toneladas de trabalho eram jogadas fora. E esse trabalho era mortal. Desabamentos eram rotina. A poeira fina do calcário enchia os pulmões. Um bloco que deslizava inesperadamente esmagava homens no caminho. E a Bíblia é clara. Para muitos, não havia escolha. 1 Reis 9:21 nos diz que Salomão usou os descendentes dos cananeus para trabalhos forçados. Eles cortavam, sangravam e morriam em silêncio nas pedreiras. Mas por mais difícil que fosse cortar a pedra, isso não era nada comparado ao pesadelo que vinha depois. Porque agora a pedra estava pronta.
mas ela ainda estava na montanha. Como você move 400 toneladas por quilômetros de subidas e descidas? E por que 70.000 homens foram designados apenas para essa tarefa, a mais mortal de toda a obra? Imagine a cena. A pedra de 400 toneladas está pronta, perfeitamente cortada, brilhando sob o sol. Mas ela está na pedreira, a quilômetros de Jerusalém. E entre ela e o templo há colinas, vales e um terreno implacável. 70.000 homens. Esse é o número que a Bíblia registra em 1 Reis, capítulo 5, versículo 15. 70.000 homens designados exclusivamente como carregadores ou transportadores. Eles não cortavam, não construíam, eles apenas moviam. E a técnica que usavam, sem guindastes, sem motores, era um pesadelo de logística e força bruta. Primeiro, eles construíam rampas. Rampas gigantescas feitas de terra compactada, cascalho e madeira, criando um caminho suave, mas ainda inclinado, das pedreiras até o Monte Moriá. A pedra era então colocada sobre enormes troncos de árvore que agiam como rolos. Cordas de fibra vegetal, grossas como o braço de um homem, eram amarradas ao redor do bloco. E então, o trabalho mais brutal da obra começava. Imagine centenas de homens na frente puxando, centenas atrás, controlando a descida nas colinas. Um supervisor, em pé sobre a pedra ou ao lado dela, gritava comandos, um ritmo: puxar, parar, puxar. A pedra se movia centímetros. Os homens na frente puxavam com o peso do próprio corpo, seus pés lutando por aderência na terra. O suor escorria, misturando-se à poeira. A tensão nas cordas era tão extrema que elas vibravam. E à medida que a pedra avançava, os troncos que ficavam para trás tinham que ser rapidamente apanhados e levados para a frente num ciclo interminável. Um único bloco de 400 toneladas podia levar semanas, talvez meses, para percorrer apenas alguns quilômetros. Durante todo esse tempo, os homens não iam para casa. Eles dormiam ao lado da pedra, comiam suas rações básicas de pão e água ali. Eles não largavam a tarefa até que o bloco chegasse ao destino. Mas aqui está o detalhe que torna tudo mais visceral. As cordas. Feitas de fibras vegetais, elas tinham um limite. Sob a pressão constante de 60 elefantes de pedra, elas começavam a se desgastar. Fios se rompiam, um por um. E quando a corda finalmente cedia, não era um rompimento limpo, era uma explosão. Imagine o estalo como um trovão. O peso se redistribui instantaneamente. Homens são arremessados para a frente como bonecos. A pedra, agora sem controle, desliza para trás, esmagando dezenas de homens que não tiveram tempo de correr. Acidentes assim não eram raros. Eram parte da rotina brutal. Não havia seguro, não havia indenização para a família. Você morria e outro homem tomava seu lugar na corda no dia seguinte. A mortalidade entre os 70.000 carregadores era, de longe, a mais alta de toda a obra. E para os cananeus em trabalho forçado, não havia esperança de descanso. Enquanto os israelitas trabalhavam em turnos, 1 mês de trabalho, 2 meses em casa, os forçados puxavam até a obra terminar. 7 anos. Muitos não sobreviveram aos primeiros meses. E quando a pedra, depois de semanas de sangue e suor, finalmente chegava ao canteiro de obras em Jerusalém, o silêncio era lei. Lembra da regra? Nenhum som de ferramenta de ferro. Se a pedra estivesse um dedo fora do lugar, não dava para martelar e ajustar. Eles teriam que puxar o bloco de 400 toneladas de volta, reposicionar os rolos e tentar de novo. Por isso, os supervisores eram implacáveis. Mas transportar pedras gigantes não era o único problema logístico impossível. 200 quilômetros separavam Jerusalém das únicas florestas nobres do mundo antigo. E Salomão precisava de milhares de troncos. Como você traz uma floresta inteira de outro país através do mar?
E que acordo milionário Salomão teve que fazer, que custou a Israel uma fortuna em comida? O problema de Salomão não era apenas a pedra. A pedra formava os ossos do templo, mas sua alma viria da madeira. E Israel não tinha a madeira certa. As paredes internas, o teto, as portas, tudo deveria ser revestido com a madeira mais nobre, mais aromática e mais durável do mundo antigo, o cedro do Líbano. Mas o cedro só crescia lá, nas montanhas do Líbano, a mais de 200 quilômetros ao norte, em território estrangeiro. 200 quilômetros de montanhas, vales e rios. Como trazer uma floresta inteira para Jerusalém? Salomão fez o que um rei sábio faria. Ele negociou. A aliança entre Salomão e Hirão, rei de Tiro, está registrada em detalhes em 1 Reis, capítulo 5. Hirão forneceria os lenhadores fenícios, os homens mais especializados do mundo em derrubar e processar cedro, e forneceria toda a madeira necessária. Mas o preço era astronômico. Em troca do cedro e do cipreste, Salomão pagaria a Hirão anualmente 20.000 coros de trigo e 20.000 batos de azeite puro. Vamos traduzir esses números. Isso equivale a mais de 4 milhões de litros de trigo e mais de 4 milhões de litros de azeite, todos os anos. Era um acordo comercial absurdamente caro, que drenava os recursos de Israel para sustentar os trabalhadores de outro rei. Mas Salomão não tinha escolha. Sem cedro, não haveria templo. Com o acordo selado, a maior operação logística da antiguidade começou. 30.000 israelitas foram convocados para essa tarefa, mas Salomão organizou um sistema de revezamento, como descrito em 1 Reis 5, versículo 14. 10.000 homens subiam ao Líbano por um mês, enquanto 20.000 ficavam em casa. No mês seguinte, o turno rodava. Imagine a cena. 10.000 homens marcham para o Líbano. Lá, eles trabalham ao lado dos lenhadores de Hirão, derrubando árvores gigantescas que tinham séculos de idade. O som do machado ecoava nas montanhas. O transporte era feito em 2 etapas infernais. Primeira etapa, por mar. Os troncos maciços eram arrastados montanha abaixo até a costa do Mediterrâneo. Lá, os fenícios os amarravam, formando jangadas gigantescas. Essas jangadas eram então flutuadas pela costa, uma viagem perigosa de dias até o porto de Jope, onde hoje fica Tel Aviv. Tempestades eram comuns, jangadas se partiam, troncos valiosos que custaram milhões em trigo afundavam no mar. Segunda etapa, por terra. De Jope a madeira tinha que subir até Jerusalém. São cerca de 60 quilômetros. Parece pouco, mas é uma subida constante. E cada tronco de cedro pesava toneladas. Aqui, o pesadelo dos carregadores de pedra se repetia, mas com um material diferente. Eles usavam as mesmas técnicas: rolos, cordas e força bruta. A diferença? A madeira é mais frágil. Se um tronco de cedro premium caísse ou arrastasse no chão, ele rachava, arranhava, perdia seu valor. O cuidado tinha que ser dobrado. O trabalho era lento, exaustivo. Os homens que puxavam os troncos montanha acima dormiam ao relento. Comiam rações básicas. Muitos adoeciam. Febres, disenteria, infecções. Não havia médicos. Se você ficasse doente demais para puxar, era substituído. Se morresse de exaustão, sua família só receberia a notícia semanas depois, quando seu turno terminasse e você não voltasse para casa. Era um sistema brutal, mas eficiente. E tronco por tronco, a floresta do Líbano foi transferida para o deserto da Judéia. As pedras estavam no lugar. A madeira havia chegado, mas o templo não podia ser apenas grande. Ele precisava brilhar com a glória de Deus. Agora era a hora do ouro, 27 toneladas dele. E para lidar com tanto metal precioso, Salomão teve que trazer um homem misterioso, um gênio metade israelita, metade estrangeiro. As fundações impossíveis estavam postas. A estrutura de cedro perfumado estava erguida,
Mas o templo não era apenas uma fortaleza de pedra e madeira. Deveria ser um reflexo literal da sala do trono de Deus na terra. E isso exigia ouro, quantidades inimagináveis de ouro. 1 Reis, capítulo 6, descreve o oráculo, o Santo dos Santos, um cubo perfeito de 9 metros de lado. A Bíblia diz que Salomão o cobriu por dentro com 600 talentos de ouro puro. Isso equivale a aproximadamente 27 toneladas de ouro. Não era pintura dourada, não eram folhas finas como papel. Eram placas sólidas de ouro puro, batidas e pregadas sobre o cedro que revestia as paredes, o chão e o teto. Imagine o desafio. O calor na planície do Jordão, onde as fundições foram montadas, era insuportável. Fornalhas queimavam dia e noite, derretendo quilos e quilos de ouro, vindo de tributos, de presentes de reis estrangeiros como a rainha de Sabá e das próprias minas de Salomão. Artesãos, suando em meio ao calor, martelavam o metal precioso, transformando-o em placas uniformes. Outros esculpiam a madeira de oliveira para os querubins gigantes de 4,5 metros de altura, e depois os revestiam meticulosamente com ouro. O altar de incenso, as mesas, os candelabros, tudo era de ouro maciço. O brilho dentro do templo devia ser ofuscante, uma sala que parecia ser feita do próprio sol. Mas o ouro não era o único desafio metálico. Havia o bronze. Para esse trabalho, Salomão não tinha ninguém em Israel com a habilidade necessária. Ele precisou importar um gênio. 1 Reis, capítulo 7, versículos 13 e 14, nos apresenta a este homem, Hirão ou Hurão. Ele não era o rei de Tiro, mas um mestre artesão de lá. Sua história era única, filho de uma viúva israelita da tribo de Naftali, mas seu pai era um artífice em bronze de Tiro. Ele era a fusão de duas nações. A Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. A primeira tarefa de Hirão foi monumental: fundir as duas colunas de bronze que ficariam na entrada do templo. Elas se chamariam Jaquim e Boaz. Cada coluna tinha mais de 8 metros de altura e era oca, mas o bronze era tão espesso que cada uma pesava cerca de 34 toneladas. Elas foram fundidas em moldes de argila no Vale do Jordão. Imagine o momento em que toneladas de bronze derretido, a mais de 1000 graus Celsius, foram despejadas nos moldes. Um erro, uma bolha de ar, uma rachadura, e toda a coluna estaria perdida. Hirão não errou. Ele entregou as colunas, os capitéis complexos, decorados com romãs e lírios, e o mar de bronze, um tanque colossal com capacidade para 45.000 litros de água, apoiado sobre 12 bois de bronze. Sob a supervisão desse mestre estrangeiro, o templo ganhou sua face de metal, ouro por dentro, bronze por fora. Uma maravilha que refletia a luz e declarava a riqueza e o poder do Deus de Israel. A obra estava quase completa. As pedras, a madeira e o metal estavam em seus lugares. Mas faltava o componente final. Como você impede que 150.000 homens, divididos em pedreiras, florestas e fundições, caiam no caos? E o que aconteceu no dia da inauguração, quando após 7 anos de trabalho humano, algo sobrenatural encheu o templo de forma tão avassaladora que os homens não aguentaram ficar de pé? 7 anos. Por 7 anos, a obra mais complexa da antiguidade avançou sem parar. Mas pense nisto: se coordenar uma equipe de 5 pessoas já é um desafio. Como você gerencia 150.000 homens, espalhados por centenas de quilômetros, 80.000 nas pedreiras, 70.000 no transporte, 30.000 no Líbano, milhares nas fundições de bronze e nas oficinas de ouro, cada grupo dependendo do outro. Um atraso nas pedreiras parava os carregadores. Um atraso dos carregadores parava os construtores.
Um atraso no Líbano parava os carpinteiros. Como Salomão impediu que esse projeto colossal desmoronasse no caos? A resposta: uma máquina humana, uma hierarquia militar implacável. A Bíblia nos dá o número exato. 1 Reis, capítulo 5, versículo 16, registra que Salomão tinha 3.300 supervisores principais sobre a obra. Esses homens não carregavam pedras nem cortavam madeira. Sua função era organizar, fiscalizar e punir. Imagine cada supervisor controlando um grupo de 40 a 50 trabalhadores. Eles conheciam cada homem. Sabiam quem era rápido, quem era preguiçoso, quem era forte. Eles distribuíam as rações, mediam o progresso, garantiam que a regra do silêncio fosse obedecida. A pressão sobre eles era imensa e eles a repassavam para baixo. Um erro não era apenas um erro, era um desperdício de tempo e recursos sagrados. Graças a essa coordenação militar, a obra seguiu. Pedra sobre pedra silenciosa, viga após viga de cedro, placa após placa de ouro. E então, no 8º mês do 11º ano do reinado de Salomão, a última peça foi colocada. O templo estava pronto. 7 anos de sangue, suor e sacrifício. Homens haviam morrido nas pedreiras. Homens haviam sido esmagados pelas pedras. Homens haviam sucumbido à exaustão, trazendo o cedro. E agora a estrutura estava ali, brilhando sob o sol de Jerusalém. Mas ela era apenas um edifício, uma casca gloriosa, mas vazia. Faltava o morador. A dedicação aconteceu meses depois, durante a festa dos tabernáculos. 1 Reis, capítulo 8, descreve a cena. Todo Israel estava reunido. O ar estava denso de expectativa. Os sacerdotes, em uma procissão solene, carregaram a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado da terra, para dentro do Santo dos Santos e a colocaram sob as asas dos querubins de ouro. Salomão, de pé diante do povo, abriu seus braços e orou. Ele pediu que Deus ouvisse as orações daquele lugar, que perdoasse seu povo ali, que habitasse ali. E então aconteceu. Não foi uma luz suave, não foi uma brisa gentil. A Bíblia descreve algo avassalador. 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Imagine a cena. A nuvem Shequina, a presença visível e palpável de Deus Todo-Poderoso, desceu e encheu o templo. A glória era tão densa, tão pesada, tão santa, que os sacerdotes, homens acostumados com o sagrado, simplesmente caíram. Eles não conseguiam ficar de pé. Naquele momento, cada pedra de 400 toneladas, cada tronco de cedro ensopado de suor, cada grama de ouro martelado, tudo fez sentido. O trabalho humano, impossível e brutal, havia sido aceito. Deus havia chegado para morar com eles. Aquele templo era a prova física de que o sacrifício e a obediência, mesmo quando parecem impossíveis, atraem a presença de Deus. Hoje, aquele edifício se foi. Mas a pergunta para nós permanece a mesma que aqueles construtores enfrentaram. O que você está construindo? A sua vida, o seu lar, a sua fé, estão sendo construídos com a reverência e o sacrifício que convidam a glória de Deus a entrar e habitar? Se você acredita que a mesma glória que encheu o templo pode encher a sua vida hoje, comente com fé. Senhor, habita em mim. E se você quer descobrir os mistérios de outro artefato bíblico, clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela e descubra a história e o poder inacreditável da Arca da Aliança.